Portugal-Brasil, Encontros e Desencontros, escrito por Carmen Fonseca e Letícia Pinheiro. Sabia que, durante a década de 1990, os cidadãos brasileiros se tornaram a principal comunidade estrangeira em Portugal? E que, enquanto residentes, podem candidatar-se a cargos eletivos no Parlamento? Ou ainda que, em 2019, as remessas destes imigrantes para o Brasil atingiram quase 250 milhões de euros? A fraternidade luso-brasileira, assente na partilha da língua e de afinidades históricas e culturais, sustenta a narrativa oficial sobre as relações entre Brasil e Portugal. O presente ensaio analisa de forma crítica se e como este discurso influenciou questões de política externa em cada um dos países e os seus interesses e contactos bilaterais desde finais do século XX. Afinal, de quanta retórica e quantas potencialidades reais é feito o diálogo entre estes países irmãos? Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2022. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Com avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical e a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo, e o rio Amazonas que corre tras os montes e numa pururoca desagua no Tejo. Fado tropical, Chico Buarque e Rui Guerra. Introdução. O século XXI inaugurou as relações luso-brasileiras com pompa e circunstância por ocasião dos eventos comemorativos dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. A dimensão histórica e cultural tem sustentado e garantido a presença do Brasil na estratégia externa de Portugal, construindo uma relação não linear, marcada por encontros e desencontros que raramente têm o mesmo significado para cada um dos atores. Porém, a euforia das festividades com que se iniciou o século foi-se esbatendo e, ao longo das primeiras 2 décadas do século XXI, definiram-se, ocasionalmente, pontos de interesse comuns. Ainda assim, a fraternidade luso-brasileira, os laços de amizade, a partilha da língua e as afinidades culturais continuaram a compor a narrativa oficial sobre as relações entre os dois países. Em grande parte, isto explica-se pelo processo pacífico com que se desenrolou a independência do Brasil do Reino Português há 200 anos atrás e pelo tratamento cordial que, desde então, caracteriza o relacionamento entre ambos. Essa convergência tem sido recorrentemente mobilizada para explicar o que se alcançou de positivo nas relações bilaterais e também para desenhar projetos futuros com um selo de garantia ou, pelo menos, de grande confiança no seu sucesso. A construção dessa narrativa tem sido obra de figuras públicas à frente de cada um dos países, de académicos e intelectuais, mas também dos homens e mulheres comuns que formam as nossas nações.
O nosso objetivo aqui não é colocá-la em xeque, retirar a máscara pegada à cara, parafraseando Álvaro de Campos, um dos muitos heterónimos de Fernando Pessoa no seu brilhante poema Tabacaria. Tal como toda a formação de identidades, este é um processo de longo prazo, contínuo, de mão dupla e constituído por inúmeras dimensões e faces que não nos seria possível nem pretendido abordar, quanto mais questionar. Mas também não partilhamos as teses essencialistas de que as pessoas ou as nações são para o que nascem. Neste ensaio, procuramos refletir sobre essa narrativa, observando alguns momentos das relações entre Brasil e Portugal e os temas que fizeram parte deste relacionamento, sabendo de antemão que não conseguiríamos trazer aqui todas as faces da relação. Mais precisamente, o nosso objetivo é observar como o discurso de afinidade foi construtor do perfil e desenvolvimento das relações entre os dois países, mas também como, em determinadas ocasiões e sobre certas questões, passou ao lado dos processos políticos ou económicos de ambos ao longo do século XX e durante as primeiras 2 décadas do século XXI. Não realizamos, portanto, uma análise exaustiva da agenda internacional de cada um desses países, do mesmo modo que também não esgotamos o tema das relações luso-brasileiras. Muito ficou por dizer sobre as relações culturais ou por aprofundar nas relações sociais e económicas. O que transparece, porém, é a inevitabilidade da referência a todas essas dimensões da relação. Deste ponto de vista, podemos dizer que se trata de uma relação completa, que, ao longo dos anos, foi acentuando uma ou outra dessas dimensões. Por outro lado, do ponto de vista dos resultados, permanece uma relação incompleta, em construção ou inconclusa, como lhe chamou o historiador brasileiro Amado Luís Servo. Realizamos, sim, uma apreciação sobre o significado dessa narrativa no desenrolar de questões de dimensão internacional de interesse comum. Embora o nosso objetivo inicial fosse o de concentrar a reflexão no século XXI, tornou-se claro que não seria possível compreender a relação luso-brasileira sem trazer alguns laivos do passado mais recente. Com o objetivo de compreender o papel que o discurso da amizade histórica e da afinidade cultural entre Brasil e Portugal porventura representou nas agendas dos dois países, a orientar-nos ao longo desta reflexão, no capítulo 1, recuamos até ao período do colonialismo português. Um fenómeno que, por algumas vezes, gerou tensão no relacionamento entre os dois países, mas que a democratização portuguesa veio atenuar. A partir daí, olhamos para a evolução da política externa de cada um dos países até ao final do século XX, procurando esclarecer se o fim da questão colonial e o regresso da democracia nos dois países contribuiu para um incremento das relações entre Lisboa e Brasília. Chegando ao século XXI, o segundo capítulo concentra-se na política externa portuguesa e no lugar que o Brasil foi ocupando, tendo em conta os principais eixos da estratégia portuguesa. Com um Portugal cada vez mais europeu, procurou-se refletir sobre como a pertença à União Europeia se articulou com a relação luso-brasileira e um Brasil que, no início do século, começou gradualmente a ocupar um lugar de destaque na cena internacional. O terceiro capítulo ocupa-se da política externa brasileira no século XXI, em particular as iniciativas de cooperação técnica entre países em desenvolvimento, CTPD, e o papel desempenhado pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, na aspiração brasileira de protagonismo internacional. Ao mesmo tempo, aferimos se a relação Brasil-Portugal tem aí algum destaque. Por fim, o capítulo 4 traz ao debate a agenda das migrações, na qual a imigração brasileira em Portugal tem uma posição de relevo. Entendemos que os fluxos de pessoas entre os dois lados do Atlântico exigiram a tomada de decisões políticas. Exigiram que Portugal e o Brasil sempre dessem ânimo à relação, qualquer que fosse o peso da retórica e o esforço realizado por cada lado do Atlântico. Independentemente do que, de concreto, os dois países conseguiram alcançar, a narrativa da fraternidade continua a ser sustentada e a sustentar pela presença de portugueses e brasileiros nos territórios de um e outro. Ao iniciarmos a escrita deste livro, não tínhamos dúvidas de que a narrativa da identidade e da afinidade entre os dois países, de facto, se constituem em bases fundacionais do relacionamento entre Brasil e Portugal e, num certo sentido, encerramos esta reflexão confirmando essa percepção.
Da mesma forma, porém, também chegamos aqui com a certeza de que, sozinhos, esses elementos não sustentam os projetos bilaterais. Embora sempre presente, foram raras as vezes em que esta narrativa desempenhou um papel construtor de comportamentos e, mesmo assim, nem sempre de modo simultâneo pelos dois países. Além de partilhar com os leitores o nosso ponto de vista sobre o tema, gostaríamos também que, através da difícil e incompleta síntese aqui apresentada, este ensaio contribuísse para o debate das relações luso-brasileiras e das suas reais potencialidades num momento ímpar da história. Ao mesmo tempo, esperamos que seja um convite à reflexão sobre os factos que nos trouxeram até aqui e sobre o papel que, porventura, possam desempenhar para tornar mais curta a distância entre as intenções e os gestos de aproximação entre os povos dos dois países. 1. Brasil-Portugal, uma relação em constante construção. Enquanto Primeiro-Ministro, Mário Soares realizou ao Brasil a sua primeira visita oficial após o 25 de abril. Nessa ocasião, afirmou que existem motivos históricos, culturais e de interesses recíprocos que justificam uma posição especial em relação ao Brasil. Em 1993, quando José Manuel Durão Barroso desempenhou o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, escrevia que Portugal saberá sempre manter-se fiel aos compromissos históricos que o ligam ao Brasil. O passado comum deverá constituir uma base sólida capaz de nos garantir um futuro comum. E mais de 2 décadas depois, em 2000, por ocasião das comemorações dos 500 anos da chegada de Portugal ao Brasil, o presidente Jorge Sampaio afirmava que aquelas comemorações não se realizam nem para julgar o passado, nem para o ignorar, mas para construir com valores e instrumentos do presente o novo relacionamento entre os dois países e povos. Ainda noutro período histórico, e do lado brasileiro, também se transmitia a visão subjacente ao discurso oficial português. Em 1946, por exemplo, João Neves da Fontoura, que fora embaixador do Brasil em Lisboa entre 1943 e 1945, afirmava que o apoio do Brasil a Portugal constituía-se como um imperativo de consciência mais do que de política. Este tipo de discurso, quer seja institucional ou popular, é recorrente para se falar sobre... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.